Amém? Graças a Deus. Aleluia. Jonas, capítulo 1. Eu vou ler o verso 2 e depois eu leio o capítulo 3 e também o verso 2. Jonas, capítulo 1, verso 2. E em seguida, capítulo 3 e verso 2, somente. Amém? Eu aguardo todos encontrarem para acompanhar o texto. Em algumas versões vai estar diferente as palavras, mas o texto é o mesmo. Amém? E o sentido do versículo também, que diz-nos assim. Em umas versões é levanta-te, a minha diz assim, dispõe-te, vai à grande cidade de Nínive e clama contra ela, porque a sua malícia subiu até mim. Capítulo 3 e verso 2 diz também, dispõe-te, vá à grande cidade de Nínive, e proclama contra ela a mensagem que eu te digo. Amém? Todos conhecem a história deste profeta, conhecido como o profeta fujão, né, irmãos? Aquele profeta que tentava fugir da face do Senhor. E, amados, o que me fez meditar só foi uma palavra aqui, e que me trouxe essa reflexão aqui para hoje, que é essa palavra de início desses dois versículos. Um, levanta-te, mas a minha diz, dispõe-te. Ou seja, amados, todos nós vivemos na nossa vida inúmeras coisas, sim ou não? Aqui eu não vou falar do chamamento, do chamado, propriamente de Jonas, e não vou falar do plano que Deus havia naquela cidade de Nínive. Eu quero trazer aqui a reflexão, a questão de que, irmãos, envolve o texto, porque quando nós estudamos sobre este texto, nós percebemos que Jonas se faz duro, sim, para não levar a mensagem de salvação a esta cidade, mas também porque Jonas conhecia esta cidade e sabia que era uma cidade muito cruel, uma cidade que Deus, na mente de Jonas, deveria destruir, porque eles eram inimigos de Israel. Mas o que eu quero meditar aqui hoje com você é que Jonas apresenta algo que está presente na nossa vida todos os dias. Sabe o que? Que muitas vezes nós estamos vivendo inúmeras coisas. E qual é o meio que nós fazemos, irmão, muitas vezes para tentar resolver esse problema ou não resolver esse problema? Qual é, irmão? Fugir. Irmão, foi rápido aqui, hein? Já pegou a mensagem. Quantas coisas nós não passamos na nossa vida e não nos colocamos à disposição de enfrentar as coisas. Porque muitas vezes estas coisas são dificultosas. Porque muitas vezes essas coisas vêm tentando fazer-nos, muitas vezes, sentir medo de enfrentar. Jonas tinha medo de ir para aquela cidade, porque sabia que era uma cidade hostil. Jonas sabia a dificuldade, porque Jesus, ou Deus, quando fala a Jonas no capítulo 3, vai falar que era uma cidade que ele deveria percorrer por 3 dias pregando, era uma cidade grande.
e tinha as dificuldades que ele iria encontrar, as barreiras. Só que Jonas, quando vê tudo isso, ao invés dele enfrentar tudo isso, ele prefere fugir, porque acha que é o meio mais fácil. E muitas vezes nós estamos como Jonas, estamos passando, ou quando nós estamos diante de alguma situação que a gente acha que é dificultoso, que acha que vai ser difícil, a gente prefere fazer o quê? Fugir. Não enfrentar o problema de frente, não encarar a situação de frente. Por quê? Porque muitas vezes temos medo, incertezas do que pode acontecer nas nossas vidas. E preferimos fugir. Só que fugir não é o melhor caminho. Sabe por quê? Porque Jonas fugiu de um problema. Jonas fugiu de uma situação e entrou em outra pior. Muitas vezes a gente acha que se nós fugirmos, o nosso problema se resolve. Não, o nosso problema piora. Porque nós vemos que Jonas, se ele tivesse obedecido, e aqui entra no capítulo 3, quando ele tem uma segunda chance de enfrentar o problema de frente, aquele caminho que era de 3 dias, aqueles homens que era hostil, irmão, em um dia diz que ele pregou, toda a Nínive se converteu. Olha que coisa engraçada, irmão. Você já parou para pensar que muitas vezes a gente que limita tudo que Deus pode fazer na nossa vida? Você já percebeu que muitas vezes nós colocamos barreiras diante de nós e faz com que nós retroceda ao invés de nós avançarmos? Jonas estava vendo toda a dificuldade diante dele. E quando ele foi, ele se dispôs, ele colocou-se na presença de Deus e foi até a cidade. Deus era com ele. Aquela cidade se converteu. Aquela cidade, irmãos, se arrependeu. Toda aquela dificuldade que ele imaginou que tinha diante dele, irmão, ele não teve. E muitas vezes nós estamos, irmãos, limitando o que Deus pode fazer na nossa vida. Porque todos nós cremos e lemos e declaramos muitas vezes o Salmo quando diz o quê? Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e ele tudo fará. É bonito, não é bonito, irmão? Quem aqui já recitou essa palavra? Quem já, irmão, falou para alguém em uma situação difícil? Falou assim, olha, irmão, fique em paz. Entrega o teu caminho. A Bíblia diz, entrega o teu caminho ao Senhor. Confia nele. E ele tudo faz. Mas na hora em que é conosco, na hora em que né, irmãos, a situação bate de frente com a gente, aí, irmão, a gente prefere fazer o quê? Senhor, eu sei que o Senhor é poderoso, mas eu vou, correr, eu vou fugir. Será que esse é o melhor caminho? Será que esse caminho de fugir dos nossos problemas e não encarar eles, irmãos, vai aliviar a nossa vida, vai nos trazer paz? Aqui foi falado um pouco no início, porque nós precisamos entender uma outra verdade que existe, é que nós, irmãos, não somos derrotados porque nós perdemos uma batalha.
Porque muitas vezes nós temos a ideia de que derrotado é aquele que perde a batalha. Não, derrotado é aquele que nem luta e desiste dela. Esse é o verdadeiro derrotado. Porque quando você perde, você ainda tem chance de levantar e tentar outra vez. Você tem oportunidade, como Jonas teve, ele tentou fugir, mas Deus deu-lhe uma outra oportunidade. E a mesma palavra que ele disse a primeira vez, ele disse a segunda: dispõe, você tem que se dispor. Deus é contigo, mas se você não for, Deus não vai ficar fazendo por você. Deus vai te fortalecer, Deus vai te sustentar, Deus vai te ajudar, Deus vai te dar vitória, mas quando você se dispor. Não espere Deus fazer as coisas quando você está fugindo, enquanto você está fugindo. Eu já vi muitas pessoas, irmãos, e me desculpe se tiver alguém aqui, não é nada direto ou não é uma indireta. Por exemplo, pessoas que têm problema no serviço, ao invés de encarar o problema, resolver o problema, o que prefere fazer? Fugir do problema. Aí vai para outra fábrica, achando que não vai ter isso, chega naquela fábrica, a mesma coisa. E aí de lá tem que pular para outra e vai indo. Até o dia que ele tomar a decisão de falar: eu vou encarar o problema, eu tenho que vencer esse problema, essa dificuldade. Deus vai me dar vitória, Deus é comigo, Deus está comigo. Eu sei que Ele pode me dar vitória, eu sei que Ele pode resolver esse problema. E aí então, mantém, fica firme. Deus é, irmão, na nossa vida. Deus é poderoso para fazer, mas nós limitamos o poder de Deus também, quando nós fugimos. Nós falamos: Senhor, eu sei que o Senhor é poderoso, mas eu prefiro fugir do que ficar. Não faça como Jonas. Jonas deu um exemplo de início não muito bom, mas Deus deu uma segunda chance. O nosso Deus é um Deus de segunda chance, de nós enfrentar o mesmo problema, não é outro problema. Você percebe que era o mesmo problema. Ele nos dá a chance de nós estarmos resolvendo os mesmos problemas e deixando Ele trabalhar, porque nós sabemos que não é a nossa pregação que alcança o coração e que converte ao homem. Aqui nós vemos que Jonas tão somente, no verso 2 do capítulo 3, dispõe-te, vai à cidade de Nínive e proclama contra ela a mensagem que eu te digo, não é o que você te diz. Porque não é as suas palavras, é as minhas palavras, o Senhor está dizendo. Ou seja, Deus está dizendo: você tão somente encara o problema, mas deixa que eu que resolvo o problema. Você vê que, irmãos, que coisa linda. Não é você que resolve, é Deus. Mas às vezes a gente quer resolver, né, irmão? Às vezes a gente acha que é a gente que vai resolver o problema. Não, irmão. Se você entregou na mão de Deus, deixa Ele resolver. Ele sabe resolver da maneira mais certa, irmão. Eu falava uma vez para minha esposa algo que às vezes a gente se perturba por nada, né? Porque para Deus os nossos problemas não é nada. E uma vez aconteceu uma coisa e eu fiquei, irmãos, preocupado. E aquilo me tirou a paz. E eu ficava pensando: como eu vou resolver esse problema? Como eu vou resolver essa situação? E estava chegando o dia e eu precisava resolver a situação. Chegou no dia, irmão, e eu não sabia o que fazer. E eu estava desesperado. Irmão. E eu falava: não consigo pensar em uma coisa, de uma solução. Chegou no dia, irmão, não precisei fazer nada. E Deus mostrou para mim algo importantíssimo, que não é
eu que vou resolver os meus problemas. O Senhor me dá sabedoria, o Senhor me dá a solução. Lembra daquela mulher que estava endividada e que iriam tomar os filhos dela, e aí ela não sabia o que fazer, vem um profeta de Deus, se eu não me engano, Elias ou Eliseu, não lembro qual dos dois, mas nós vemos que ela estava endividada, ia tomar os filhos dela para ser escrava, ela não sabia o que fazer. O profeta vai lá, direcionado por Deus, e fala: o que você tem nas mãos? Ela falou assim: eu só tenho um pouquinho de azeite. Vai, dispõe-te, né? Vai, pega a vasilha com todos os seus vizinhos e despeja o azeite dentro das vasilhas. Na cabeça dessa mulher eu fico imaginando, irmão, mas eu tenho um pouco de azeite, se eu pegar um monte de vasilha, como eu vou encher todas essas vasilhas e vender? Esse profeta está meio doido. Mas o que ela faz? Ela se dispõe, ela vai, pega ali, pega outro, traz para dentro de casa. Ela falou: agora fecha a porta, despeja o azeite. E ela começa a despejar. Imagina, irmão, irmão, eu fico pensando aqui, irmãos, isso é maravilhoso. Ela com aquela pequena botija, ela começa a derramar. Encheu um. Ela falou: ué, mas era para ter esvaziado esse aqui. Ela vai para o lado, joga no outro. Está acontecendo aqui. E ela vai enchendo, e ela vai enchendo, e ela vai vendo que o dela ainda está cheio. Sabe por quê? Foi ela que estava fazendo o milagre ali? Não, é porque Deus estava no comando de tudo. Diz que ela vendeu, pagou toda a dívida e ainda tinha dinheiro para se manter. E outra coisa que nós precisamos observar no texto é que a Bíblia não diz que o azeite acabou. Cessou-se. Porque não havia mais vasilha. Porque se tivesse mais vasilha, tinha mais azeite. Sabe o que Deus me ensina? Quando a gente confia. Porque, irmão, tem que ter confiança em Deus. Que Ele pode resolver os nossos problemas. Que Ele pode fazer algo por nós. Que Ele pode nos ajudar. Porque se aquela mulher não acreditasse nesse milagre, ela não ia fazer isso, irmão. Se ela não acreditasse que Deus estava no controle, ela não ia pegar e fazer que nem uma doida, correr atrás de vasilha, chegar em casa, fechar a porta, derramava azeite numa vasilha. Por quê? Porque na mente nossa, humana, se você tira de uma vasilha e põe em outra, essa vasilha fica vazia, mas aquela fica cheia. Se ela não tivesse a confiança de que o que Deus havia falado por meio do profeta acontecia, ela não tinha feito. Ela não tinha despejado. Mas ela confiou em Deus. Ela confiou em Deus. E Deus resolveu o problema dela. E eu vejo na Bíblia inúmeras figuras, pessoas que entregaram o seu caminho ao Senhor, confiou inteiramente nele e recebeu o milagre, recebeu bênção, viu Deus provendo situações, viu Deus resolvendo situações que aos olhos humanos é praticamente impossível. Deus fez. Deus fez. Eu imagino que para Jonas também ele deve ter pensado. Em algum momento ele deve ter pensado: espera aí, esses homens não vão aceitar, vão me matar. Mas depois ele entende lá na frente, ele entende que Deus é poderoso para salvar até o mais vil pecador. E por isso ele fala: eu entendi, mas eu não queria, eu lutei para não pregar, para não falar, porque eu sei que o Senhor é perdoador, o Senhor perdoa até eles, se eles se arrependerem. Você está entendendo, irmãos?
que Deus quer que nós nos disponhamos e venhamos a estar confiantes inteiramente em Deus. Nós estamos vivendo um tempo que nós estamos preocupados com tudo. Nós vivemos um tempo que tudo tira o nosso sono, a nossa paz, a nossa alegria. Ao ponto de muitos irmãos, infelizmente, aqui no Japão nós ouvimos, para tentar se livrar de um problema, até se matam, tiram a sua própria vida, achando que vai trazer paz para o seu coração, mas nós sabemos que, irmãos, estas pessoas, infelizmente, irmãos, acabam trazendo para si coisas piores. Aí você vai falar, pastor, mas e se a pessoa se suicidou, era um crente, em um momento da sua vida se suicidou? É polêmico eu falar isso aqui, mas eu vou falar. Esse não vai para o céu? Não. Mas como assim, pastor? O senhor pode dizer? Porque a Bíblia nos ensina que o único que pode dar e tirar a vida é Deus. Quando eu e você, quando nós pensamos que nós temos poder sobre a nossa vida, nós estamos dizendo a Deus, Deus, sai do seu lugar, porque esse lugar é meu, eu decido, eu sou o meu Deus, eu sou quem mando na minha vida. E, irmãos, nós não somos Deus. Temos que tomar cuidado. O texto nos ensina, sempre, a Bíblia nos ensina a confiar em Deus em todo momento, em todo tempo. Confiar que é Ele quem está no controle da nossa vida. E que para Ele, irmãos, os nossos problemas, eu sempre digo isso aqui, vou repetir, irmão, não é nada. Fala para mim, irmãos. Qual o tamanho do teu problema? Diga para mim, irmãos, será que o teu problema é maior que Deus? Será que nós podemos dizer que o meu problema ou o seu problema é maior que o nosso Deus, este Deus a qual nós servimos? Eu fico pensando, irmãos, que muitas vezes, irmão, você parou para pensar na criação de todas as coisas? Como é que Deus fez tudo? Irmãos, será que Ele suou frio ali e falou, nossa, que difícil fazer a terra, dividir as coisas, colocar uns peixinhos lá e umas aves no céu, fazer uns animaizinhos, fazer o homem, que difícil, demorou muito, deu muito trabalho. Foi assim? Deus não precisou fazer nada, só falou, haja. E aí, irmão, tudo teve que se virar. Você acha que Deus pegou terra e fez, ou pegou as coisas e fez os peixinhos? Ele falou, mar, você se vira em criar aí, ó, os peixes. Sementes, ó, vocês se virem aí. Ele mandou tudo se virar, irmão. Por quê? Porque na voz de Deus, até o mar teve que dar um jeito. Com a voz de Deus, o céu teve que se virar. Porque quem estava falando tinha autoridade para dizer, haja e ouve. Produza e produziu. Ele não precisou ficar, irmão, somente uma criatura. Deus se dispôs a fazer, a pegar o barro e construir, ó. Só teve um. Quem? O homem. E eu fico pensando, o que fez Deus? Se aos olhos de Deus, o que Ele criou, tudo era bom, mas só não haja. Mas o homem, ele foi lá e ele saiu do seu lugar, irmão, para fazer o homem, para soprar o fôlego de vida no homem.
Porque, irmãos, por quê? Será que nós somos qualquer coisa? Não. Aos olhos de Deus, Ele nos fez para ser a sua imagem e a sua semelhança, para Ele poder ter o quê? Irmão, uma comunhão conosco. Você vê que lindo, irmão? Ele poderia fazer isso com os animais? Poderia. Ele poderia fazer isso com a natureza? Poderia. Mas ele falou, não, mas eu quero me relacionar com o homem. Eu quero ser o seu Deus e eu quero que eles sejam o meu povo. Deus, irmão, criou todo o cenário, terra, céu, mar, animais, sementes, frutas. Para quê? Porque ele não tinha o que fazer? Não, para colocar o quem ali? O homem. Você não está aqui somente para fazer peso na terra para não sair da órbita, não, irmãos. Não. Deus te fez porque Ele queria ter relacionamento com você. Ele te fez e irmão, te proporcionou todas as coisas. Ele te proporcionou todas as coisas. Ele deu para você as frutas que vocês comem, que nós comemos. Você acha que foi quem que inventou? Quem fez? Deus. Os yaçai que muitos aqui não gostam, né? As verduras, os legumes. Irmãos, quem foi que fez? O homem? Eu falei esses dias aqui, o homem não tem poder para criar nada. Que é isso, pastor? O homem criou o celular. Ah, é? Que é isso, pastor? O homem criou isso, criou aquilo. Ah, é? Mas ele criou do que existe. Agora ele criou do nada as coisas? Ele pegou e falou assim, haja um celular, e o celular apareceu? Apareceu, irmãos? O que ele teve que fazer? Pegar matérias. E quem foi que fez a matéria-prima? Deus. Deus deu sabedoria ao homem para fazer daquilo que já há, daquilo que foi criado. Criador só existe um. E a Bíblia vai mencionar que todas as vezes que Deus queria falar algo, ele fala assim, lembra-te do teu Criador. Criador, só tem um. Ele te criou. Agora, você acha que Ele te criou para te deixar de qualquer jeito? Hein, irmãos? Será que Ele te criou simplesmente para você viver à mercê da sua própria sorte? É isso? É isso que a Bíblia diz? É isso que a Bíblia diz, irmão? Que Ele te criou somente para você sofrer nessa terra e se virar? Não, irmão. Ele nos criou e Ele quer cuidar de cada um de nós. Aí Ele traz a figura do quê? De um pai. Você que é pai e vocês que são futuros ou, né, mães, todos, né? Você gera um filho para deixar ele de qualquer jeito? Sim? Não. Quem é pai sabe que até depois de adulto o pai ainda quer cuidar, né, irmão? Quer proporcionar o melhor, porque os filhos, nós falamos que sempre vai ser os nossos bebês, né? O presbítero Silvio gosta dessa palavra, né? O bebê. Ele tem ali o Mateus está com 23, Mateus. 24, já 24 anos. Mas pergunta para o presbítero Silvio o que o filho dele, para ele é ainda. Ele vai falar, meu bebê. Por mais que ele é um adulto, sabe já se virar. Mas se ele precisar, o pai dele sempre vai estar do lado dele. Por quê? Porque quando o presbítero Silvio, estou dando um exemplo aqui, ele decidiu junto com a irmã Rose ter um filho, ele não teve o filho só por ter, só para falar que tem um filho.
Ele tem um filho para ele criar, para ele ajudar. Até mesmo, irmão, esses dias eu vi um vídeo, e já estou partindo para o final, eu vi um vídeo que me chamou muita atenção, de um pai, aparece num tribunal, sendo julgado, um senhor com, irmão, eu não lembro a idade certa, mas era um senhorzinho que já não aguentava nem falar direito. E aí o juiz, esse juiz é meio famoso lá nos Estados Unidos, e ele aplicando a multa, falou para ele assim, olha, você estava com excesso de velocidade, e você vai ser multado. E ele falou, eu sei. Ele falou assim, mas por que você estava correndo tanto? Ele falou assim, porque eu estava levando o meu filho para fazer a consulta dele. Meu filho tem câncer e está fazendo a fisioterapia, e eu precisava levar porque ele não estava bem. Quantos anos teu filho tem? Ele falou, 60 e poucos anos. O juiz ficou de boca aberta. O juiz falou, não vou aplicar a multa. Por quê? Porque, irmão, você vê que um pai cuida do filho, até o homem não estava nem se aguentando, mas estava ali cuidando do seu filho que estava doente. Por quê? Porque ele gerou, não para deixar de qualquer jeito, morrer. Ele gerou para cuidar. Deus, quando nos criou, Ele quer cuidar de nós. Em tudo. Em tudo. A alma é a prioridade de Deus. Porque é essa que vai habitar com Ele eternamente. A prioridade de Deus é a alma. Mas não, irmãos, não faça disso somente, porque muitas vezes a gente acha, mas Deus está preocupado só com a minha alma. Não, Ele está preocupado com a tua vida, com o teu ser. Deus, Ele cuida de você, tanto espiritualmente, como também física, psicológica, emocional. Deus é aquele que cuida de todas as áreas da nossa vida. E nós devemos deixar com que Ele cuide de nós, porque somos como criança, que muitas vezes não sabemos discernir as coisas, que muitas vezes não sabemos como resolver as coisas, mas Deus, Ele sabe. Confia tão somente, entrega a Ele, não foge dos seus problemas, encara de frente. Mas se não der certo dessa vez, saiba que vai ter uma nova chance amanhã. Você não conseguiu hoje, tem o amanhã. Tem, irmãos. Mas temos que confiar, irmãos, nesse Deus a quem servimos. Ele não está distante de nós, irmãos, como muitos pensam que Ele está lá no trono, sentado, olhando a terra, e que para a nossa oração chegar até lá, irmãos, olha, irmão, é o terceiro céu, imagina, irmão Daniel, você faz uma oração hoje, vai ser igual uma carta que você manda lá para o Brasil, 1 semana para chegar, 2 semanas, né? Não! Você abre a boca aqui, Deus já está ouvindo a sua oração. Ele está aqui presente. Ele está aqui conosco. A Bíblia diz que Jesus falou, olha, eu vou para o Pai, mas eu não vos deixarei órfão. O que ele ia fazer? Ele ia rogar ao Pai que enviasse um outro Consolador. Espírito Santo é Deus? É Deus, irmão? O Espírito Santo é Deus? Opa, se o Espírito Santo é Deus, e Jesus Cristo falou, eu vou, mas eu vou enviar um para que esteja convosco, ou dentro de vós, porque a Bíblia vai dizer que somos o tabernáculo, somos o quê? O templo do Espírito Santo. Então o Espírito Santo está na vida de cada um de nós aqui? Então Deus está só no céu? No trono? Ou será que Ele está aqui hoje?
na vida de cada um de vocês, na vida de cada um de nós. E se Ele está na nossa vida, todos os dias, em todo momento, por que temer? E aí eu vou encerrar aqui falando as falas de Eliseu. Vinha um exército da Síria contra Eliseu. Eliseu estava num lugar, num monte, acho que era, se não me engano, um monte. E aí vem um mancebo, um jovem que era um discípulo de Eliseu, correndo, trazendo a notícia: Eliseu, tem um grande exército vindo contra nós, vamos fugir, vamos dar no pé, que se nós correr agora, não consegue fugir. Vamos se esconder, porque é um exército e só está eu e você aqui. Aí Eliseu olhou, não aprendeu ainda nada. Eliseu olha e fala: Senhor, ou melhor, ele fala para o jovem: aquele que está conosco, aqueles que estão conosco, são mais do que estão com eles. Aí ele olha para o lado, né, irmão? Eu falei esse dia para o meu primo, falei, por que o índio olha assim, né? Falei, porque se olhar assim ele não enxerga, né, irmãos? Aí eu falei assim, eu imagino ele assim olhando, falando assim, mas não tem nem lá embaixo, nem aqui, cadê esse povo que está com a gente aqui para ajudar a gente? Cadê esse exército? Porque nós vamos precisar de um exército para vencer outro exército. Aí Eliseu olha e fala: Senhor, abre os olhos espiritual desse jovem, para que ele veja. E de repente o jovem, quando abriu o olho, o que ele viu? Um exército de Deus junto com eles. Ah, irmão, aquele momento, aí o jovem ficou até corajoso. Vamos encarar o problema agora. Né, irmãos? Mas você vê que a visão de um crente que sabe a quem está servindo e quem está com ele é diferente. Ele não precisa que Deus abra os seus olhos, porque os seus olhos já conseguem ver o invisível. Ele consegue enxergar além, irmãos. E ele enxerga que diante dele tem um exército, e aquele exército que vinha não passava nem perto de ser um exército que podia vencer o exército de Deus. Aí ele olha lá os cavaleiros, ele olha, eu fico imaginando, irmão, aquele exército preparado para a batalha. Pergunta se ele fugiu. Eles ficaram ali e Deus deu vitória. Deus cegou todo mundo. Sabe por quê? Porque nós precisamos, irmãos, parar de olhar com os olhos carnais, achando que a nossa ajuda vem de um ou de outro. Nós temos que entender que a nossa força, que a nossa ajuda, que o nosso sustento procede daquele que habita em nós. Você tem Deus, você tem tudo. Irmão Fábio, você tem Deus, você tem tudo. Você está no teu trabalho, Deus está contigo. Deus, irmão, é aquele que vai estar ali abençoando a sua vida, cuidando de você. Você tem Deus dentro da tua casa, na tua vida, você tem Deus na tua casa. Não se preocupa, quando Deus habita no lugar, irmãos, Ele faz prosperar. Lembra de Obed-edom? Diz que a arca da aliança, que simbolizava Deus no meio do povo, estava na casa de Obed-edom. Enquanto estava ali, foram 3 meses de pura bênção. Irmão, eu imagino que Obed-edom, quando falou que tinha que voltar com o templo, com a arca para o templo, eu imaginei ele falando: ô Senhor, fica mais um pouco aqui, está tão bom a tua presença aqui.
Olha, tudo está dando certo, tudo está sendo abençoado. A arca hoje, irmãos, está dentro de nós. A presença de Deus está dentro de cada um de nós. Nós não somos abençoados porque nós não entendemos. Você não é abençoado no trabalho porque você não entende que Deus está contigo ali. Você não é abençoado aqui na igreja porque você não entende que Deus está aqui na sua vida. Você não é abençoado, seja na escola, seja no lugar onde você está, porque você não entende que Deus está contigo. Quando você e eu entendemos que Deus está contigo, está conosco todos os dias, em todo momento, irmão, você já vai andar até mais corajoso. Você vai andar até mais confiante. Quando o problema vir, você vai falar: ei, problema, se prepara, porque vou te apresentar alguém que está comigo. O problema vai olhar e falar: esse não dá para encarar, não. As dificuldades vão vir, você vai falar: dificuldade, vou te contar uma historinha. E aí você começa a falar: Jesus Cristo foi para o céu, mas Ele falou que não ia me deixar só. Se você souber quem está comigo, eu acho melhor dificuldade você se resolver sozinho aí. Se eu chamar Ele, aí a coisa vai ficar feia. Sabe por quê? Porque nós entendemos que Deus é conosco. Irmão, hoje, dificilmente eu perco a paz com as dificuldades, porque eu também tenho dificuldade. Se eu perguntar para você, quem aqui não tem dificuldade? Irmão Fábio, você tem dificuldade? Poucas, muitas? Muitas. Se eu perguntar aqui, irmão, levante a mão, quem não tem dificuldade? Quem tem? Ninguém levantou. Porque todos têm dificuldades. Todos. Agora, se eu perguntar para você, quem tem Deus aqui? Levante a mão. Glória! Ninguém falou que não tem Deus. Todos levantaram. Então, o que é a dificuldade que você tem diante de Deus? Não deixa que as dificuldades tirem a tua paz, não, irmãos. A Bíblia diz que Deus nos dá a paz, uma paz que o mundo não vai entender, uma paz que excede todo entendimento. Sabe o que é? É que as coisas estão difíceis, mas a gente está dando glória a Deus.